Sabemos, meu irmão, que a igreja, congregação, a igreja, ela sempre passa por fases difíceis. Amém? Às vezes, a igreja passa por aquele momento que está todo mundo entusiasmado, que está todo mundo compenetrado, que está todo mundo, aleluia! A igreja vai bombar, a igreja vai acontecer, estamos juntos, mas tem momentos que a igreja passa por fases difíceis. Louvado seja Deus. E é muito engraçado que quando a igreja passa por fases difíceis, os ratos querem pular fora. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Porque pensam que o navio vai afundar. Aleluia. E essa igreja não está com nada não, hein? Aleluia. Estou pulando fora. Bendito seja Deus. Tem gente que é assim. Aleluia. Ele não sai na igreja. Você pode perceber que é que nem casamento. Deus não tem interesse de que ninguém se divorcie. Aleluia. Mas se você fazer um estudo de caso, você vai perceber que todo divórcio aconteceu em detrimento de uma crise muito grande. Porque ninguém pensa em se divorciar quando está I love you. Louvado seja Deus. E é muito engraçado, né? Que quando a igreja está passando por uma fase difícil, fica, aleluia, uma meia dúzia com esse discurso. Ai, meu tempo acabou. Ai, não aguento mais. Ai, Beltrano tem mais oportunidade que eu. Ai, o pastor não vai muito com a minha cara. Ai, aleluia, sei lá, eu não estou aguentando cultuar dentro da igreja. E muitas pessoas, elas não têm visão para entender o mundo espiritual. Aleluia! E muitas das vezes, certas pessoas acabam se tornando presas fáceis, porque acha que só porque a igreja é de alvenaria, ou seja, essas paredes são de tijolo, de concreto, de ferro e etc. E de repente, você acaba olhando para esse ambiente, Selma, como se esse ambiente fosse um lugar como qualquer outro. Já viu? Aleluia! Você vai comprar no Guanabara. Aí você toda a vida compra no Guanabara. De repente alguém te distrata, te maltrata lá, e Guanabara para mim acabou. Eu vou pular para o Presunique. Aleluia! Aí você começa a comprar no Presunique. Aí você descobre que o Presunique é um mercado muito organizado, mas lá é mais caro. E Presunique não dá para mim não. Estou pulando fora, vou para o Rede Economia. Lá tem umas promoções legais. Só que no Rede Economia, aleluia, tem muito produto que é comum, produto de certos requintes, você vai comprar no Carrefour, aleluia, mas o Carrefour é muito caro, ou seja, ele está sempre fazendo escolhas. Aí ele começa a perceber que só porque ele vive a vida a escolher no supermercado, ele acha que igreja é assim também. Como uma autoridade espiritual, eu quero te dar um ensinamento. Agora, se você quiser acatar, amém. Se você não quiser acatar, problema é seu. Igreja é um ambiente espiritual. E por ser a igreja, o ambiente espiritual, nós não podemos entender as coisas pelo óbvio. Eu acho que Maria não vai com a minha cara. Será mesmo? Ou todas as vezes que você olha para Maria, um capeta se apresenta na tua frente e você pensa que é Maria que está fazendo careta para você. Aleluia! Porque se tem uma coisa que Satanás trabalha, livro de Efésios capítulo 6 fala sobre isso. O diabo trabalha com ciladas. E sabe o que é cilada? São armadilhas feitas com engano. Eu vou dar um exemplo. Aleluia! Quem já caçou passarinho sabe disso. Que isso, pastor? Aleluia, eu não caço passarinho, não. Eu gosto de liberdade. Mas de repente, na sua adolescência, eu já fiz isso, meu irmão. Aleluia! Como é que você caça passarinho? Você pega uma... Como é que é o nome? Alçapão, ou você pega aquela partezinha lá que você compra, que é um treco que prende o passarinho.
Aí você compra uma comida, cola a comida, aleluia. Aí tem uma molinha, bendito seja Deus, que eu não sei explicar muito bem, amém? Aí o passarinho vai pensando que a comida tá, bota só um pouco mais baixo, filhote. Só que a comida, o passarinho pensa que a comida tá gratuita, aí ele vai lá e come, entra no alçapão e come. Aí aquele treco prende ele. É que nem ratoeira, meu irmão. Que nem ratoeira. Meu irmão, só em desenho, aleluia, aqui eu sei, rato gosta de queijo. Não sei se na vida real. Aleluia, os ratos que bailam por aqui, meu irmão, eles adoram querer atacar, aleluia, meus pintinhos. Aleluia. Meu irmão, se você pegou ali um treco que vai atrair o rato, bendito seja o Senhor. E você quer prender ele, bota ali o que agrada a ele. Aí você vai, aleluia, a ratoeira vai prendê-lo. E cilada é ratoeira. E tem muito crente, meu irmão, que cai na cilada. Mas sabe qual é o triste? Que tem gente que sai da direção, se perde e nunca mais se acha espiritualmente. Quer me dar a barácia? Porque geralmente, sabe quem se perde? Não é quem se rebelia. Sabe quem acaba se perdendo? Quem vai junto com o rebeliado. Aleluia! Porque quem se rebelia, meu irmão, é tão raça ruim que permanece na igreja. Aleluia! Mas aquele que está se deixando levar pela onda, ele acaba se perdendo, porque vai para a igreja do Zefrim das Candonga, vai para a igreja da Mariazinha, não se adapta. O orgulho não deixa ele voltar. Aleluia! Aí ele acaba se perdendo. Louvado seja Deus. Aí é muito triste. Você, como pastor, paga um preço pela vida da ovelha, ganha a ovelha, batiza a ovelha, discipula a ovelha, vem o encantamento, vem sobre a vida da ovelha, tira a ovelha da direção, aí a ovelha se perde, o pastor vai soltar fogos? Não tem como. Aleluia! Mas aí eu preciso fazer como Ezequiel capítulo 18, eu tenho que lavar minhas mãos. Porque a minha parte eu fiz. Então tenha visão espiritual, meu irmão. Tenha visão espiritual. Para de ficar dando ouvido a blá, blá, blá. Para de ficar dando ouvido a gente doente. Aleluia! E vai orar. Senhor, estão me falando isso, me falando aquilo. Fala comigo, Senhor. Eu só me movo se tu falar comigo. Que é barácia. E quando você está numa fase fragilizado, quando alguém está fragilizado, meu irmão, é um ambiente propício para receber profetada. Mas pastor, eu fui lá no Deus me livre e ninguém conhecia a minha história. Meu irmão, o diabo, ele também opera sinais. Meu irmão, tem muita cartomante caída por aí. Tem muita gente que joga búzios, meu irmão, para buscar usurpar as pessoas. Mas tem cartomante que tem aliança com o diabo. E o diabo fala as coisas para ela. E as coisas que ela fala acontecem. Tem gente que joga búzios, meu irmão. E elas têm tanta aliança com os espíritos malignos que o que elas falam acontecem. Pastor, me prova na Bíblia. Diz a Bíblia que quando Moisés se apresenta diante de Faraó, diz a Bíblia que Faraó opera milagres através dos seus magos. Diz a Bíblia que eles jogam a vara no chão e a vara dos magos se transforma em serpente. Experimenta fazer isso, meu irmão. Pega um pedaço de pau lá na tua casa. Joga no chão para ver se vai virar cobra. Bota a mão nessa cadeira aí. Faz que nem nos filmes. Abracadabra. E vê se a cadeira se transforma em gente. Só que o pessoal, meu irmão, eles eram tão envolvidos com
aleluia, o diabo, meu irmão, era coisa cabeluda, que eles operavam sinais. Mas olha como é que Deus é poderoso. Moisés manda Arão jogar o cajado no chão. Quando o cajado é jogado no chão por Arão, sabe o que acontece, Jorge? O cajado se transforma em uma cobra, maior do que a cobra. As duas cobras que os magos, aleluia, fizeram aparecer. E diz a Bíblia que aquela cobra, aleluia, que fluiu através do cajado de Arão e Moisés, ela engole as outras cobras. Sabe o que Deus estava querendo dizer? O diabo opera sinais, mas eu sou mais poderoso. Está entendendo, Márcio? Aleluia, você que está novato caminhando na igreja. Aí o diabo sabe que você é frágil. Sussurra um encantamento. Pastor, eu não acredito. Ali aqui tem crente falando em línguas endemoniado na igreja. Tem, eu não estou dizendo aqui. Porque Deus ainda não me mostrou. Porque se Deus me mostrar, eu repreendo o demônio. Eu lembro que quando eu era mais novo na igreja, mais novo, ali na fé, mas já vaso. Porque eu não entrei para a igreja e fiquei brincando de crente, não. Eu entrei e me firmei. Aleluia, mas eu era um pirralho, né, no sentido de experiência ministerial. Fui num culto. E eu adorava ver as pessoas falando em línguas. Era algo muito novo para mim, Michele. Então eu via as pessoas falando em línguas e eu ficava fazendo as comparações. Caraca, aquela língua é mais bonita. Coisa de bebê na igreja. Aleluia, de novato. Caraca, aquela língua ali maneirona. Eu ficava assim. E uma mulher, Fabiano, numa igreja ali no Rio da Prata, vamos mostrar o nome da igreja. A mulher começou a falar em línguas. Começou a falar em línguas. Parecia que ia profetizar, a mulher cheia de autoridade. E o pastor estava pregando. Gente, aquilo, meu irmão, novato na igreja, acha isso o máximo. Aleluia! A mulher começou a falar em línguas, Josiane. Começou a falar em línguas como que ia profetizar. O pastor que estava no microfone olhou para a mulher e disse: o Senhor te repreenda, Satanás. A mulher caiu endemoniada na hora. Então o que significa, meu irmão? Que sabe qual é a maior profecia? A palavra de Deus. A temática da pregação hoje é aprendendo a lutar contra as fortalezas das trevas. Diga comigo, eu preciso aprender a lutar contra as fortalezas das trevas. Daniel capítulo 6. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei, vive para sempre. Eu vou ler só até aí, mas depois eu vou narrar do versículo 19 em diante. Então, se você quiser acompanhar, fique à vontade. Permaneça com a sua Bíblia aberta, porque quando eu prego, eu gosto sempre de fazer exposição de alguns textos. Deus trouxe essa palavra para o meu espírito
esses dias, orando na madrugada, e essa palavra é conhecida de muitos, porque fala de um momento muito delicado na vida de Daniel. Daniel era um profeta, mas para além de profeta, Gabriela. Amém? Everton? Glória. Para além de profeta, a Bíblia diz que Daniel era um príncipe. E Daniel vinha se destacando na Babilônia, demasiadamente. E diz a Bíblia que Deus dá uma missão para Daniel usando o rei Dário. Qual é a missão? Ele separa 120 presidentes. E sobre eles 3 príncipes, dos quais era um Daniel. Então ele levanta 120 presidentes e 3 príncipes para executarem uma missão no reino, Vera. Então era Daniel, amém? Entre os 3 príncipes e mais 120 presidentes, amém? Daniel era um dos líderes, mas ele não era o líder principal. E o rei deu para eles uma missão. E diz a Bíblia que eles executaram essa missão. Eu não sei por quanto tempo eles trabalharam dentro dessa missão que o rei confiou para eles. Mas o que o rei percebeu? Que dentre todos estes homens competentes, excelentes, de estirpe, de pedigree, diz a Bíblia que dentre todos estes homens, Dário percebeu que Daniel foi melhor que todos eles. O rei deu uma missão para todos igual. Mas a maneira que Daniel exerceu a tarefa foi tão excelente que o rei olhou Daniel no meio daquela equipe toda. Quando você é bom no que você faz e você é fiel a Deus, você vai passar por muita luta. Você vai passar por muita prova. Mas a vida não é só isso. Vai chegar a hora da tua exaltação. E diz a Bíblia que o rei compartilha com a sua equipe. Aleluia! Que Daniel foi o que mais se destacou. E que ele estava pensando em pegar Daniel e colocar Daniel para ser líder de todos. Daniel era um príncipe, mais 120 presidentes. Eles estavam trabalhando juntos dentro da missão que o rei deu para eles. Só que Daniel se destacou, Gisela. Quando Daniel se destaca, o rei percebe: eu preciso promover esse sujeito. Eu acho muito engraçado que na igreja, e às vezes na vida, no trabalho, tem gente querendo receber promoção sem ter competência para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Como assim, pastor? Aleluia! Existem pessoas que elas não querem se preparar para estar lá em cima, mas elas querem estar lá em cima. Se você deseja ver a exaltação no teu trabalho, como aconteceu com o nosso irmão, aleluia, Robson, se você quer ver a exaltação em outras áreas da sua vida, você precisa ser bom. Porque vai ter gente que vai testemunhar de você. Porque o que aconteceu com o nosso irmão Robson? Falaram mal dele? E o gerente e os outros foram buscar saber se aquilo procedia, depois que ele reivindicou. E aí descobriu-se que ele não era peste, que ele era a bênção. Havia uma cilada do diabo para que o servo do Senhor saísse dessa empresa envergonhado. E diz a Bíblia que quando o rei esboça o seu desejo para colocar Daniel como principal, como líder principal, diz a Bíblia
que os homens ficam furiosos. Os homens ficam revoltados. E eles começam a perseguir Daniel. E sabe qual é a conclusão que eles chegam? Preste atenção em mim. Fico orando em espírito, para Deus revelar o que ainda não foi revelado. Como narabarácia. Eu levo muito a sério pregar a palavra de Deus. Diz a Bíblia que os homens começaram a perseguir Daniel. E o que eles descobriram? Cara, Daniel é um cara correto. Daniel é um camarada íntegro. Não tem como a gente destruir Daniel. Só existe uma maneira da gente destruir Daniel: se utilizando da vida dele com Deus. Olha a temática. Aprenda a lidar contra as fortalezas das trevas. Se tem uma coisa que Satanás quer fazer, é te amargar. Para você perder o prazer da oração, para você perder o prazer do jejum, para você perder o prazer de vir à igreja. E tão logo a sua vida será destruída. Vamos, glória a Deus aí, meu irmão? Ó, sou Ana Júlia, está dando glória. Aleluia. Ana Júlia. Fica quietinha. Em nome de Jesus. Fica ligada. Glória ao Senhor. Vamos voltar para cá, igreja. Eles não conseguiram perceber uma falta em Daniel. Aí eles disseram: já sei. Daniel é alguém que ora 3 vezes ao dia. Então vamos pegar ele aí. Olha como é que o diabo quer tirar a tua comunhão com Deus. Olha como é que o diabo quer tirar a tua comunhão com Deus. Olha como é que o diabo quer tirar o teu prazer de culto. E o povo entendendo, achando que o problema dele é o irmão A, o irmão B. Teu problema é o capeta. Aí eles chegaram para o rei, entraram na presença do rei e disseram para o rei: ó rei, vive para sempre. Isso era uma atitude, Lúcia, de louvor ao rei. Quando eles entram na presença do rei e diz: ó rei, vive para sempre, é uma atitude de louvor. Aí eles chegam para o rei e diz: rei, o que tu acha? A gente poderia, o Senhor permitindo, é claro, porque, meu irmão, quem está debaixo de engano, vem com fala mansa. Quem está diante de engano, vem com fala mansa. Rei, o que o Senhor acha de estabelecer 30 dias de adoração ao rei? O que o rei acha de estabelecer 30 dias de adoração ao rei, Selma? Seria bom, rei, que durante 30 dias ninguém adorasse nenhum Deus. Ninguém buscasse resolver o seu problema com nenhuma outra pessoa. Todos deveriam render adoração a ti, ó rei. Todos devem render adoração a ti, ó rei. Mexeu com o ego do rei. Aí o que o rei disse? Gostei disso. Estabelece o decreto. Aí o rei preparou o anel, selou, que era uma assinatura, na Arábia. Aí o que eles fizeram? Os caras que estavam querendo boicotar Daniel, quando o rei assinou o decreto, a primeira coisa que eles fizeram, Nanda, foi ir até a casa de Daniel, Samara. A primeira coisa que eles fizeram foram ir na casa de Daniel. E quando eles chegam na casa de Daniel, Luiz, sabe o que eles descobrem? Que Daniel estava orando. E a oração que o texto diz, Daniel estava adorando a Deus.
Deus, muito obrigado porque tu tens me guardado. Muito obrigado porque tu tens me exaltado nessa nação. Muito obrigado porque tu tens sido comigo. Eu te presto louvores. Deus, me livra de toda cilada do diabo. Aí diz a Bíblia que quando os caras chegam na casa de Daniel, pela janela, eles veem Daniel orando. Aí eles chegam para o rei Jorge e diz assim: rei, o Senhor não disse que durante 30 dias ninguém poderia adorar outro Deus? Disse, e repito. O que aconteceu? Rei, acabamos de descobrir que aquele Daniel que tu queria promover sobre nós desobedeceu a tua ordem. E ele está orando ao seu Deus. Se você lê o texto, diz a Bíblia que o rei ficou triste. E o que o rei tentou fazer? Mudar o decreto. Porque o rei gostava de Daniel. O rei gostava de Daniel. E quando ele descobriu que Daniel teria que ser lançado na cova dos leões, ele se entristeceu. E o que o rei fez? Ele tentou mudar o decreto. Ele tentou mudar o decreto, porque ele sabia que Daniel era um bom homem bom. E ele não queria ser injusto com Daniel. Mas quando você está diante de uma pessoa perversa, e quando o perverso mira em você, ele só sossega depois que te destruiu. Só que os perversos esqueceram que o guarda de Israel não dorme e nem tosqueneja. Pode alguém tramar contra você, pode alguém tentar te matar, mas não vai, porque Deus é guarda fiel do seu povo. Deus é o guarda fiel do seu povo. Aí diz a Bíblia que quando o rei está tentando ver se tinha respaldo na lei, porque o rei não queria fazer nada ilegal. Quando o rei começa a tentar ver na lei se havia algum furo na lei, para ele mudar o decreto, para a vida de Daniel ser poupada. Olha o que os homens responderam. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu achar aqui o versículo. Aleluia. Versículo 7. Rapidinho aqui. Aleluia. Perdão, versículo 15 mesmo. 15. Isso aí, me ajuda aí. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu ia ler do versículo 7 em diante, ia perder bastante tempo. Versículo 15, olha o que está escrito. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou nenhuma ordenança que o rei determine se pode mudar. Os caras, meu irmão, eles queriam, porque queriam acabar com Daniel. Mas eles queriam acabar com Daniel pela inveja. Eles queriam acabar com Daniel porque, na concepção deles, Daniel iria ocupar o lugar deles. Meu irmão, esse mundo é muito grande. O reino é muito grande. A igreja, a obra, está sempre recrutando quem quer trabalhar. O Marquinhos não precisa ficar enciumado
pela vida do Zefrim das Candongas. E o nem Zefrim das Candongas precisa ficar enciumado pela vida do Marquinhos. Sabe por quê, meu irmão? O que é teu, é teu. O que é para você, é para você. Como Narabashuri lebarácia. O rei ficou triste e teve que dar ordem. Joguem Daniel na cova dos leões. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas antes que Daniel fosse lançado na cova dos leões, olha o que o rei Evelyn disse para Daniel. Versículo 16, frase final. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Diga comigo, meu Deus, a quem eu sirvo de forma comprometida, ele vai me livrar das covas dos leões desta vida. O Deus que você serve vai te livrar das covas dos leões desta vida. Para a gente partir para a aplicação, diz a Bíblia que Daniel é lançado na cova dos leões. O rei não podia fazer nada, porque ele não poderia voltar atrás ao seu decreto. Mas no dia seguinte, o rei foi ver o que aconteceu. No dia seguinte, o rei foi ver o que aconteceu. E eu preciso ler. Do versículo 19 em diante. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Versículo 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Diga comigo, o rei estava triste. Você descobre quando de verdade alguém tem consideração por você nas horas difíceis. Nas horas difíceis que você descobre. É que nem família. Família está junto, Natal, Ano Novo. Aleluia! Mas sabe qual é a hora que você descobre quem está junto com você? Nas horas difíceis. Eu vou dar um exemplo. Minha mãe ajudou muita gente. Na igreja, na família. E não é porque minha mãe morreu que ela virou santa, não. Aleluia! Ela tinha os defeitos dela. Meu irmão, minha mãe ajudou muita gente. Lá em casa, eu perdi a conta das pessoas que já moraram lá em casa. Quando minha mãe ficou no hospital por quase 2 meses, pouquíssimas foram as pessoas, tanto aqui da igreja como da família. Pastor, eu quero visitar sua mãe. Se tiver vaga, aleluia, eu não vou nem ser injusto, louvado seja Deus. Amém com ninguém. Eu sei que tem gente aqui que foi lá visitar minha mãe. Glória a Deus. De repente eu vou esquecer um e outro. Lourdes, acho que Michele também já chegou a estar lá, dormir com a minha mãe. Aleluia. Claro, tem gente eu sei que não podia por causa de trabalho. Glória ao Senhor. Mas é na hora difícil, meu irmão, que a gente vê. Aleluia. Meu irmão, teve gente que dizia que amava minha mãe. No dia do sepultamento, sequer apareceu. Pastor, eu estava trabalhando. Para a festa, pede dispensa. Para ir para o campo, pede dispensa. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Mas para honrar uma pessoa que tanto fez bem, meu irmão, sequer foi lá prestar a última homenagem. Sabe o que eu quero dizer com isso? Como as pessoas são ingratas. Mas quando uma pessoa gosta de você, meu irmão, ela vai querer comer 1 quilo de sal contigo. Aleluia, a Bíblia diz que o rei foi lá na cova. Triste.
E quando ele chegou lá, vamos ver o que ele disse. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Ou seja, Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Deus viu justiça em Daniel. E sabe o que Deus fez? Fechou a cova dos leões e deu livramento para Daniel. E diz a Bíblia que todo mundo, diga comigo, todo mundo. Diz a Bíblia que todo mundo que conspirou contra Daniel, sabe o que o rei disse? Pega essa galera, porque agora eu descobri quem está comigo e quem não está comigo, quem quer o meu bem e quem de verdade quer me usar para ser escada, para subir no ministério. Agora eu sei quem é quem. Todos os traidores joga na cova dos leões. E diz a Bíblia, Orlando, que antes dos caras chegarem no chão da cova, os leões pegaram ele no alto. Ou seja, os leões, eles estavam com tanta fome, meu irmão, que pegou os caras no alto. Pá! E diz a Bíblia que ali Deus traz uma exaltação para a vida de Daniel. Eu não quero entrar mais nessa palavra, eu quero fazer uma aplicação. Diante das fortalezas das trevas, você precisa ser um guerreiro na resistência. Havia uma fortaleza de trevas para matar Daniel. Havia uma fortaleza de trevas para matar a igreja, como na Ásia. Às vezes, meu irmão, a gente fica crendo em sonhos da carne e a gente esquece da revelação. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, uma pessoa se apresentou, deu um medicamento para muita gente e todas as pessoas que bebiam desse medicamento morriam. Sabe o que significa isso? Encantamento. É um demônio saindo da mente de um e entrando na mente do outro. Tem muita gente robotizada, com o mesmo discurso, com a mesma ladainha, com o mesmo falatório. Meu irmão, se tem um encantamento e você estava robotizado na autoridade que é no nome de Jesus. Senhor, quebra a força de Lilith, quebra a força de Belzebu, quebra a força dos demônios que tem minado os que estão vulneráveis e traz libertação. Eu quero abrir um texto rapidinho. Aleluia. Vamos fugir um pouco, ou melhor, sair um pouco dessa divisão. Abre a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 12. Versículo 7, abra lá, valente. Versículo 7. E houve batalha no céu. Capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual
diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Preste atenção. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então você tem que ter a marca do sangue do Cordeiro e você tem que ter a palavra na sua vida. E não amaram as suas vidas até a morte, pelo que alegrai-vos. E nós estamos aqui, meu irmão, nesse versículo. Nós estamos aqui nesse versículo. O mundo. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo do que já tem pouco tempo. Ou seja, tem uma batalha travada. E como o diabo sabe que tem pouco tempo, porque o final dos tempos está próximo, ele está querendo destruir o maior número de pessoas. Ele está querendo destruir o maior número de famílias. Só que tem um porém, meu irmão. A igreja não é minha. A igreja pertence ao Senhor. E eu estou na palavra. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Se você está ligado, abre a tua boca e glorifica o Senhor, porque Deus quer te dar uma conexão. E se você está debaixo de Narábia, um manto de manipulação, de preto velho, de preta velha, Deus vai fazer cair por terra e Deus vai libertar a tua mente para você se firmar na palavra. Aprenda a lutar contra as fortalezas das trevas. Diante das fortalezas das trevas, você precisa ser um guerreiro na resistência. E o que é um guerreiro na resistência? Daniel já sabia do decreto, aleluia, Daniel já sabia do decreto que não podia orar, mas Daniel sabia que aquele decreto era uma cilada do inferno. E o que Daniel poderia fazer? Se acovardar e não orar. Eu sei que essa situação é do diabo. O diabo quer me fazer parar de orar, mas eu não sei o que vai acontecer. Eu vou continuar orando. Você precisa ser um guerreiro na resistência. Frouxo é que nem rato, pula fora. Frouxo é interesseiro. O relacionamento tá bom, tô dentro. O relacionamento não tá legal, pula fora. E aí, seu relacionamento toda a vida foi mar de rosas? Meu irmão, minha esposa é uma bênção na minha vida. E eu sei que eu sou uma bênção na vida dela. A gente diverge em alguns pontos de vistas, mas a gente se respeita. Na Arábia. Mas até a gente galgar essa maturidade, meu irmão, a gente já teve muito atrito. Aleluia! Mas, meu irmão, esse ano a gente vai fazer 24 anos de casados. E a gente não é capa não, meu irmão. A gente não é capa não. Eu nem levo jeito para ser capa. Aleluia! A gente tem muita fase difícil, meu irmão. E é melhor a gente separar, hein? Glória a Deus. Dá certo não. Não separo. Deus vai ter que te matar. Eu não sou a favor de divórcio. Aleluia! A gente já conversou sobre isso em casa. E eu falo isso com muita liberdade, meu irmão. Que eu sei quem eu sou. Glória ao nome do Senhor. Mas é porque a gente está junto? Porque a gente se gosta. Mas a gente está junto porque a gente entende o que é casamento. Quando você entende o que é aliança com o seu pastor, quando você entende o que é aliança com a igreja, você não vai sair da igreja todas as vezes que um pastor sair daqui.
Você não vai mudar de igreja toda vez que um presbítero sai daqui. Você não vai mudar de igreja só porque a liderança do louvor mudou. Você não vai mudar da igreja só porque a irmã da portaria foi grosseira com você. Meu irmão, você sabe porque você está aqui. Eu estou aqui porque eu amo este lugar. Mas eu estou aqui porque eu sou árvore. E se eu sou árvore, aonde Deus me plantou, é ali que eu vou florescer. Aonde Deus me plantou, é ali que eu vou florescer. Ou você vê árvore batendo perna por aí? Você precisa ser um guerreiro na resistência. Pastor, qual é o texto que respalda isso? Um conselho de Paulo a Timóteo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Você precisa ser um guerreiro na resistência. Porque se você não for um guerreiro na resistência, as fortalezas das trevas derrubam você. As fortalezas das trevas derrubam você. Há muitos anos atrás, falta só mais 2 para fechar. Há muitos anos atrás, eu já contei isso aqui. De repente, alguns não estavam. Eu vou te lembrar. Há muitos anos atrás, aleluia, Eliane, numa conversa com uma prima dela, que era envolvida na bruxaria. Essa menina já morreu. Aleluia, envolvida na bruxaria, meu irmão. Mas ela era doideira pura. Não era esses macumbeiros caídos, não. Louvado seja Deus. Ela era... Que isso, pastor? Você está me incentivando a ser do espiritismo? Não, meu irmão. Eu sou um homem inteligente. E uma pessoa inteligente, Everton, que é estar do lado do mais forte. E o mais forte é o nosso Deus. Diz a Bíblia. Ou melhor, diz a Bíblia não. Rebobina a fita. Ela falou uma vez para Eliane: o pessoal do meu centro, que não era centro, tenda, de Etiçara, a gente não tem medo de crente não, com todo respeito, prima. A gente não tem medo de crente não. E essa menina nunca teve vivência com igreja. Então ela fala de algo que o próprio diabo falou para ela, Michele. E é verdade. Sabe o que ela falou? A gente não tem medo de crente não. Porque, prima, com todo respeito, eu sei que você é uma cristã séria. Mas crente é muito inconstante. Lembra, Eliane? Crente é muito inconstante. Vocês são muito inconstantes. Vocês estão bem, estão mal, estão firme, não estão firme. Uma hora vocês jejuam, outra hora você não jejua. Isso não traz ameaça para a gente. Porque, na realidade, o que traz ameaça é posicionamento. Aí, aleluia, a prima da Eliane, que é falecida, ela dizia para ela: não, quando o meu guia, o treco lá, que ela tem um nome diferente, me pedia para entrar na mata, se dizia para mim que eu tinha que ficar 21 dias, eu ficava 21 dias na mata. Se o bicho dizia que eu não poderia transar durante um tempo, eu não transaria. Se o bicho dissesse, aleluia, que eu tinha que comer só tomate, eu ia comer, porque aquilo me fortalecia. Narabarácia. Aquilo me fortalecia no reino do Espírito. Então nós precisamos entender que um guerreiro precisa ter resistência. Diga comigo, eu preciso ter resistência. Sabe outra coisa que você precisa? Você precisa ser um guerreiro na persistência. Você precisa persistir. E o que é alguém que persiste? É alguém que tem propósitos. Meu irmão, sabe por que eu estou nesse altar, meu irmão? Porque eu sou um homem de persistência. Aleluia! Eu sei pro que Deus me chamou. E eu sei, porque, meu irmão, eu não falo isso com vaidade. Eu falo isso com muito temor e tremor. Porque Deus sabe como meu coração
teme a Ele. Aleluia, meu irmão, eu não sirvo para estar na igreja sendo meia boca. Uma hora na igreja, outra hora no mundo. Outra hora na igreja, outra hora no mundo. Meu irmão, eu sou daquilo, tudo ou nada. E eu decidi tudo por Cristo. Como narabarácia. Então aprenda a ter persistência. Aprenda a ter persistência. Ali próximo das irmãs Dirceia, Lourdes e Sâmara, eu acho que é ali na altura delas, tem uma goteira. Uma goteira que cai de vez em quando. É uma gota d'água. Mas essa gota d'água, ela está furando o piso. A gente estava até conversando sobre isso hoje, né, Jorge? Aleluia! Como é que uma gota d'água vai furar um piso? Persistência. Você precisa aprender o que é persistência. Pastor, eu estou 20 anos na igreja, mas como é que está sendo esses 20 anos? Pastor, eu estou 10 anos na igreja, como é que está sendo esses 10 anos? Eu não estou dizendo, meu irmão, que todo mundo vai pregar, que todo mundo vai cantar, que todo mundo vai vir aqui, vai pular no poder e etc. Mas sabe quando a gente percebe a resistência e a persistência? Quando o vento vem. Porque quando o vento vem, meu irmão, é que nem boliche. Aleluia! Lá em casa tinha boliche. Botava os boliches, a gente enfiava o dedo naquela bola e jogava. Pá! E aquela bola derrubava tudo. Pá! Lembra até hoje. Branco com uma listra vermelha. Como narabarácia. E a nossa persistência aparece na hora do vento. Salmo de número 18, versículo 37. Aleluia! Que você aprenda, meu irmão. Que você aprenda. Ou que você alopre. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Que você aprenda o alopre. Aleluia! O que não pode acontecer é você e ninguém ficar em cima do muro. Versículo 37. Olha o que o salmista diz. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Só voltei depois de tê-los consumido. Isso é persistência. Eu vou para a guerra e eu só saio de lá depois de tê-la vencido. Narayachorebarácia. Eu lembro que teve um ano que a gente estava numa crise financeira, aleluia, um pouco diferente da crise financeira que a gente se encontra nesse momento. Glória ao nome do Senhor. E eu precisava levantar um valor. É uma história aqui que muita gente conhece. Mas para mostrar como é que, quando você persiste, você não volta de mãos vazias. E a gente precisava levantar um valor para juntar com o valor que já tinha sido levantado para pagar uma das parcelas da compra desse terreno. Glória ao nome do Senhor. E eu procurei várias pessoas que na minha cabeça poderiam dispor esse dinheiro e eu bati em portas fechadas. Aí, eu estava caminhando aqui por essa rua que dá para o mercadinho, louvado seja o nome do Senhor do Tica, que hoje tem outro nome. Eu me deparei com um irmão, que meu irmão, ele tinha uma cara que nem a minha. Cara de gente dura. Cara de gente dura. Glória a Deus. Que tem fase, meu irmão, que está com uma cara de dureza. Aleluia. Bendito seja Deus. Você está duro mesmo. E meu irmão, eu nunca poderia imaginar que aquele irmão poderia me emprestar esse dinheiro. Tanto que eu falei, alguns aqui conhecem essa história, tanto que eu falei com essa pessoa, mas eu falei brincando. Mas brincando no sentido assim, jogando conversa fora. Ai, meu Deus. Ali, se vocês pudessem me ajudar. Mas eu, no íntimo da minha alma, eu não joguei para eles a conversa acreditando
que eles poderiam me ajudar. Joguei conversa fora. Porque eu queria de verdade que eles tivessem. Mas, humanamente falando, com aquela cara de dureza, aqueles dois, eles não teriam esse dinheiro. E eu estava precisando de R$1.000. Aí eu falei entre essas duas pessoas. E eu era a terceira. E aí, Henrique, tudo bem? Pô, cara, tô num vento aí. Que essa é a minha linguagem, né? Tô num vento. E o que está acontecendo? Cara, tô precisando de R$1.000. Irmãos, com muita naturalidade, um dos irmãos que estava nesse momento, que alguns aqui sabem quem é, falou para mim, cara, vamos lá em casa agora, pegar esse dinheiro. Deus é aquele que na persistência abre uma porta inimaginável. Vou ler mais uma vez o versículo. Aleluia! Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Então diga comigo, como um guerreiro que sou, eu preciso ter resistência. E eu preciso ter persistência. Segura aí. Diante das fortalezas das trevas, você precisa ter resistência, persistência. E sabe qual é a última coisa que você precisa ter? Você precisa afastar-se dos negócios desta vida para não ser abalado. Então, o guerreiro, ele precisa se afastar das coisas desta vida para não ser abalado. Como assim, pastor? Diante de uma guerra, para de ficar dando ouvido a muita conversa. Tem hora que você tem que se afastar. Tem hora que você tem que se afastar. Tem hora que você tem que deixar de ouvir para não ser contaminado. Eu não quero saber disso, não. Eu não quero me envolver nesse assunto, não. Procure a pessoa certa para você conversar. Narábia, que levarabachuri levarácia. Então, diante das fortalezas das trevas, você precisa ser um guerreiro na resistência, você precisa ser um guerreiro na persistência, e você precisa afastar-se dos negócios desta vida para não ser abalado. Se coloque de pé. 2 Timóteo, capítulo 2. Se coloque de pé, meu príncipe e minha princesa, para a gente orar. Queria que a pastora viesse aqui para frente. Aleluia. Abre a sua Bíblia aí. Aleluia. Minha mão está suada. Então, está colando a folha. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Olha o que diz. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quando você, meu irmão, é um guerreiro, você não vai ficar militando. Como Nabaraio. Você não vai ficar militando. Uma hora eu concordo com A, outra hora eu concordo com B. Outra hora eu penso assim, outra hora eu penso assado. Outra hora eu penso temperado. Não, Deus. Eu quero estar em Ti, Senhor. Eu quero estar em Ti, Senhor. Diante das adversidades, eu preciso ser guerreiro na resistência, na persistência, e eu preciso me afastar de tudo que está querendo me contaminar, de tudo que está querendo me abalar, e eu vou orar mais, eu vou me consagrar mais, eu vou me entregar mais, e Deus vai desfazer esse feitiço. Não é o feitiço do bruxo, não é o feitiço do macumbeiro, mas é como se você tivesse bebido alguma coisa. E nisso que você bebeu, você ficou bêbado. O diabo arma ciladas. João capítulo 8, versículo 44 diz que ele é o pai da mentira. Não, eu tenho que ler esse versículo. Eu tenho que ler esse versículo. Não precisa abrir não, meu irmão. Aleluia, glória.
Em nome de Jesus, Espírito Santo, tu estás aqui. João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Senhor, se o diabo tem armado uma cilada contra a minha vida, contra a minha igreja, contra os meus pastores, Senhor, desfaz essa cilada do engano. Como aconteceu na vida de Daniel, os leões estavam de boca aberta. Os leões estavam famintos, mas não deixa Daniel ser devorado, porque o diabo quer te devorar, meu irmão. Eu estava me arrumando, aleluia, estava conversando, aleluia, a gente estava conversando com 2 pessoas, aí eu falei para eles, não, vai embora, porque eu tenho que me arrumar, tenho que desenrolar um pergaminho. Pastor, que deselegância. Não, diante de pessoas íntimas, você não tem cerimônia. Aleluia, porque você sabe que, aleluia, aquilo dali não é uma grosseria, é uma questão de necessidade. E eu tomei banho, estava me arrumando, aleluia, aí eu estava me olhando no espelho, que o guarda-roupa lá de casa tem um baita de um espelhão, né? Glória ao nome do Senhor. E eu estava terminando de me arrumar, a Eliane saiu do banho e veio para o quarto. Aí a Eliane está me vendo rir, aleluia, sozinho. Aí Eliane, aí o que tu aprontou? Aleluia! O que tu aprontou? Aprontou em que aspecto? Glória ao nome do Senhor. Que Eliane é meio chata, né? Aí, eu digo, quantas vezes eu vou usar uma coisa dela, eu não falo com ela, ela fica meio chata, fica meio chateada. Aleluia! E às vezes eu fico rindo mesmo quando eu uso. Aleluia! E ela pensou que eu tinha feito alguma coisa. Ela, não, eu tô rindo, cara. Porque o diabo, ele não vai com a minha cara. E mais uma vez eu me convenço disso. O diabo não vai com a minha cara e ele quer me destruir. E eu tô rindo aqui, meu irmão. Eu falei para ele, eu tô rindo aqui. Porque o Senhor é aquele que está à nossa frente. Eu não sei se você foi ameaçado por um bruxo, por um macumbeiro. Eu não sei se alguém disse, tu vai quebrar, tu vai falir, tu vai ser destruído, meu irmão. Repreende isso e não fica desesperado não. Sabe por quê? Deus é aquele que peleja pelos seus. Se Daniel não tivesse a bênção de Deus na vida dele, ele seria engolido pelos leões, mas ele estava debaixo da bênção. Se você estiver debaixo da bênção, você não vai ser engolido pelo inimigo. Aí eu escrevi uma frase para a igreja citar comigo. Quem tem fé e recebe, coloque a mão na tua cabeça. Aleluia, antes de louvar o cântico que eu pedi, coloque a mão na sua cabeça e diga comigo: Senhor, repreenda da minha vida todo encantamento. Diga mais uma vez: Senhor, repreenda da minha vida todo encantamento. Vamos adorar o Senhor antes da gente orar, porque Deus vai mudar a atmosfera. Sobe aqui, Eliane. Coloque a mão no seu coração. Se você sabe que tem alguém, meu irmão, que está precisando aprender a lutar contra as fortalezas das trevas, e você percebeu que ele é um guerreiro, que ele é uma guerreira, mas está faltando nele resistência, está faltando nele persistência, e está faltando dele afastar-se daquilo que realmente tem o contaminado. Ore pela vida dele. Vamos orar. Feche os seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai, é diante da Tua presença, Senhor, aqui nós estamos, Senhor. Pai, diante desta palavra, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor libere, Senhor, o Teu manto profético, Senhor, sobre o ministério Anatote. Senhor, que esse manto se estenda até as bases também. E eu quero te pedir, Senhor, que nós, como adoradores do Senhor, possamos ser, Senhor, resistentes
minhas mãos. Senhor, traz resistência para a tua igreja. Senhor, traz resistência para os teus filhos. Senhor, traz resistência, Senhor, para aqueles, Senhor, que têm sido confrontados, Senhor da glória. Ah, Pai, com dilemas, Senhor, que têm persistido, Senhor, para os fazerem desistir. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor, traz persistência aos nossos corações. Senhor, não nos deixe ser presas fáceis na mão do adversário, mas, Senhor, do ministério e a portaria, Senhor, libera persistência para os nossos corações. Senhor, que nós possamos ter, Pai, os nossos olhos focados nos alvos que o Senhor tem nos dado. Senhor, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, traz persistência a nós. Senhor, não deixa-nos desistir. Não deixa-nos, Senhor, olhar para trás. Senhor, mas libera para o nosso coração uma unção de ousadia, uma unção de persistência. Senhor, se algum embaraço está sendo, Senhor, armado contra a tua igreja, contra os teus filhos, eu quero te pedir agora, Deus, entra com teus pés. Senhor, pisa com teus pés, Senhor, nesta igreja, estronda este lugar com a tua presença, Deus. Senhor, enche as nossas vidas com a tua fumaça, Deus. Enche os teus filhos com a tua fumaça de fogo, com a tua fumaça de poder, Senhor. E, Senhor, mostra o céu para nós. Mostra o céu para nós, Senhor. Nós não queremos que os nossos olhos saiam dos céus, Senhor. Nós não queremos que os olhos dos teus filhos, Senhor, saiam do céu, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, o que buscamos. Senhor, eu quero entregar a nossa igreja na palma das tuas mãos. Toma, Senhor, essa igreja quanto organismo vivo, Senhor. Senhor, começa, Senhor da glória, a tocar em cada um de nós, Senhor, e nos desperta o teu chamado. Nos desperta o teu querer, nos desperta a tua vontade. Lá sobe andarebiasnai, oh, xinique andarebia, xinique andarabasubias. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vem sobre este lugar, Espírito Santo, vem com a tua presença, vem com a tua graça, vem com a tua unção. E toda tentativa do adversário, Senhor, contra esta igreja, Senhor, nós determinamos agora. Nós determinamos agora. Satanás, perca a tua força. Satanás, perca a tua força. Satanás, bata em retirada. Senhor, que nós possamos marchar, Senhor, num compasso determinado pelo Senhor Deus. Mentencarachubi andarebiasnai. Espírito Santo de Deus. Júlio, vem até aqui à frente que eu quero orar por você.
Oh, la subi andarebias naio. Xiniki andarebia, xiniki andaraba subi naragasuías. La